Essa vida de NPC na poeira eu cansei de seguir o script, a cerca quebrei. Agora sou eu que dou as cartas, o player. Não quero o ônus do arame farpado, eu quero o bônus do pasto dourado. Desconectei da Matrix, a estrada é meu lar. Desconectei pra poder recomeçar. o delay. Agora Gemini cria música também, né, cara? Ó. Hoje a G tá aqui com a gente. Bom, como você viu aí no título, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Eu até poderia ter feito esse vídeo antes, mas eu nem sabia se eu ia fazer, né? Porque de repente eu ia estar atrapalhando ao invés de ajudar. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo lento, vai ser um vídeo denso, detalhado. Então, para aqueles que estão com o cérebro danificado, né, o que eles chamam de brain rot, não vão conseguir assistir até o final, né? Pode até fechar o vídeo aqui no início, porque não vai conseguir assistir, ou vai assistir em 2x, vai assistir pulando, não vai conseguir pegar o que tem para falar aqui, né? Para esses aí já foram eliminados logo no início do vídeo, né? Player 62 has been eliminated. Player 63 has been eliminated. Esses aí já foram eliminados logo aqui no início do vídeo, né? Porque a galera tá acostumada com aquele conteúdo rápido, acelerado, né? Aqueles vídeos ali de 15, 20 segundos, quando eles chamam de vídeos longos, né? São vídeos de 10 minutos, o que para mim não é um vídeo longo, é um vídeo rápido. Você vai assistir um documentário, por exemplo, tem documentários aí de horas. Vai assistir uma live que vai te agregar alguma coisa, né? Que vai te ensinar alguma coisa, horas. Tem até um documentário que eu assisti, inclusive ele está aí no YouTube, chamado O Século do Ego. Um documentário de mais de 4 horas. Então as pessoas, elas aí não conseguem assistir mais, né? Estão ali acostumadas com essa velocidade de hoje, né? Com a velocidade insana. Então para esses daí aí não vão nem conseguir pegar o que eu vou falar aqui no vídeo, né? Mas eu falo que eu poderia mais atrapalhar porque a gente vive numa economia. Como a maioria é NPC, e os NPCs aqui do Brasil não recebem educação financeira, não recebem esse tipo de educação, né? A gente não recebe esse tipo de educação, não entende muito bem como que funciona. Então pode ter aquela ideia de que se eu descobrir uma coisa boa, uma coisa ali que vai me ajudar, eu posso então passar para o maior número de pessoas, que então vai ajudar todo mundo. E eu já vi aí resultado disso, né? Tem gente que vem com a intenção de ganhar dinheiro aqui para a internet, descobre uma brecha, descobre uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de ter mais autonomia, e vem aqui para ganhar mais dinheiro com isso. São pessoas que vêm com a intenção de ganhar mais dinheiro. Então elas divulgam, né? Claro que elas não vão ter canais assim como esse aqui, né? Que é um canal de um nicho muito pequeno, um canal ali que nunca vai ter muita relevância na plataforma. Não é um canal mainstream, não é um canal para os NPCs, né? Um canal assim que ele é bem restrito. Eles divulgam em canais que são de nichos que vão atingir muitas pessoas. Então eles acabam ganhando muitas visualizações. Como o dinheiro é uma coisa que todo mundo quer e aqui muitas pessoas têm dificuldade para ter acesso a ele, acabam ganhando muitas visualizações. Alguns fazem um funil de venda, né? O topo do funil é o vídeo ali te mostrando alguma coisa, capta a atenção da pessoa, ganha a confiança da pessoa, trabalha um pouco a mente da pessoa em alguns outros vídeos, depois ali entrega um pouquinho mais de valor, depois ali vai induzindo a pessoa até ela clicar num link para comprar um curso, comprar uma mentoria, enfim. Tem pessoas que ganham só com as visualizações, mas também tem aqueles inocentes que vêm pela internet divulgar alguma coisa que descobriram, achando que vão ajudar, né? Aí passa ali 2, 3, 5 anos, por mais que essa pessoa não tenha tido muitas visualizações, outra pessoa que assistiu vai pegar aquele conteúdo,
vai criar um vídeo que vai explodir. E aí vai passando o tempo, né? Outra pessoa viu, criou outro vídeo e vai se espalhando. E depois de um tempo aquilo já está saturado, não tem espaço para ninguém. Para os espertos que descobriram a brecha, conseguiram ganhar alguma coisa no início, mas também depois de um tempo já não vai conseguir ganhar tanto mais, né? Eu vi isso acontecer com várias coisas. Com faculdade, claro que a faculdade ela não deu errado só por causa de internet. O governo abriu o acesso à faculdade quando ele começou a criar programas para pessoas terem acesso à faculdade. Criou-se esses programas, depois veio a internet com muitas pessoas incentivando, dando conselhos como passar no Enem, indústrias inteiras baseadas nisso. E aquilo se espalhou e hoje está tudo saturado e o diploma não vale mais nada. Se você não tem sobrenome, se você não fez uma faculdade renomada e tem contato, se você não fez no exterior, diploma não vale nada. A maioria dos diplomas, né? Concurso público. Se espalhou, mesma trajetória, se espalhou. A maioria ficou sabendo antes o que era uma brecha. Poucas pessoas iam saber, poucas pessoas iam saber como estudar para o concurso. Poucas pessoas iam até mesmo saber como se inscrever, fazer tudo certinho para o concurso. Então virava uma brecha, né? Uma brecha para a pessoa conseguir fazer algo diferente. Se espalhou, ficou mais concorrida, a nota do esporte foi lá nas alturas e a brecha parece que está ficando cada vez menor. Marketing digital, YouTube, várias coisas que surgiram no início, né? Marketplaces, várias coisas, trabalho por aplicativo, várias coisas que surgiram no início, que era muito bom, começaram a divulgar e aí, com o passar do tempo, deixou de ser bom. Porque existe uma lei universal. É estranho falar universal, mas tudo bem. Existe uma lei universal no que se diz respeito à economia, que é a lei da demanda e oferta. Muitos profissionais, pouca demanda, igual salários menores, rendimento menor, mais competição, mais dificuldade para entrar e se manter no mercado. Poucos profissionais, demanda grande, é igual exatamente o oposto. Maior tendência de ter maiores salários ou maior rendimentos. Maior procura também significa que você vai ter maior poder de barganha, mais autonomia, vai ser mais fácil de você se manter no mercado, entrar no mercado e se manter no mercado. É uma lei universal. Só que como as pessoas não sabem disso, o que é que acontece? Elas acham que, opa, eu descobri aqui uma coisa, se isso dá certo, então vai e faz isso aqui. Cara, você tem que fazer isso aqui que você vai sair do CLT. Não, você tem que ir para a faculdade que você vai sair do CLT. Não, é só fazer faculdade, cara. É só fazer faculdade que você vai sair do CLT. É só fazer concurso que você vai sair do CLT. É só você empreender nesses marketplaces que você vai sair da CLT. Por quê? Aqui, eu sei que pode soar um pouco pejorativo, mas eu já vou explicar para não soar, né? As pessoas elas têm uma fortíssima limitação de pensamento. Talvez não seja de fato uma limitação cognitiva, uma coisa biológica, uma coisa genética. Talvez seja simplesmente o sistema freando a capacidade de pensamento das pessoas. Porque o sistema, né, com as suas instituições, ensinam as pessoas a não pensarem, reduzem as pessoas. Já é muito fácil você entrar num piloto automático. É muito fácil você entrar no piloto automático, né? O seu cérebro ele tende a otimizar os processos, deixar tudo mais automático para que você não tenha que pensar. Então é muito fácil você criar ali o seu sistema, né? o seu circuito de pensamentos básicos e ficar preso nele e nunca perceber que você está preso nele. Sempre com os mesmos pensamentos que você tem, né? Tenho que levantar, ir para o trabalho, tenho que fazer compra hoje, tenho que pegar meu filho na escola, tenho que comprar isso aqui que está faltando, tenho que ir para a academia, sempre aquelas coisas bem básicas. E quando alguma coisa quebra aquele circuito ali, normalmente vem através da mídia, através da TV, através de redes sociais, alguma coisa que um influencer diz, alguma coisa que passou no jornal. Olha, agora as pessoas lá na Indonésia estão fazendo essa atividade, que é uma atividade que garante que as pessoas vivam mais. Aí quebra aquele circuito básico de pensamento, que é uma informação nova chegando, que é uma coisa que a pessoa não queria pensar por si própria.
não queria ter a curiosidade de pesquisar. E aí ela pensa em uma coisa nova. Mas se não tiver uma coisa externa ali para quebrar esse circuito de pensamento básico, a pessoa ela vai ficar presa nisso para sempre, né? Então é muito difícil que as pessoas elas pensem, que elas percebam. E aí, nesse não pensar, fica só no superficial, só no raso. Qual que é o superficial? Qual que é a primeira coisa que você pensa se você quer ajudar alguém, quer que as coisas mudem? Opa, se existe isso aqui e com isso aqui eu fujo daquilo ali, um trabalho CLT, um trabalho de 40 horas, 44 horas semanais, então é só fazer isso aqui. Ou seja, é uma lógica limitada, né? Como se você estivesse jogando xadrez. Existe um jogo de xadrez com as regras tudo prontas e você previu ali uma jogada à frente, só que quem domina o tabuleiro de xadrez já está vendo 10, 20 jogadas à frente, só que você só viu até uma jogada à frente e você achou que resolveu o problema, quando na verdade você não resolveu nada, né? E de repente você até está criando mais problemas, né? Eu vou ter que pausar o vídeo aqui rapidinho, eu já volto. Dá um pause aqui rapidinho. Então, continuando o vídeo aqui, na inocência, a primeira coisa que as pessoas pensariam seria indicar isso, né? Uma pessoa que é um pouco mais esperta, ela não vai sair indicando porque ela sabe que pode ser que comece a criar uma concorrência para ela. Na minha adolescência, eu trabalhei alguns meses como ajudante de marceneiro, né? Queria levantar uma graninha ali, queria ficar pedindo dinheiro para minha mãe. Não precisava não, mas eu mesmo quis ir lá trabalhar como ajudante de marceneiro. Trabalhei um período ali como ajudante de marceneiro. E eu vi o cara lá, né? O cara, ele era bem esperto nesse sentido. Era o cara ali que ganhava uma grana já, né? Já ganhava uma grana, mas não comprava carro caro, não ficava espalhando para todo mundo, né? Queria esconder o jogo, porque senão ia criar concorrência para ele, ia atrapalhar as coisas ali para ele. Mas enfim, isso acontece porque tem uma economia. Você vê muitas pessoas falando que precisam de dinheiro. Tem muita piadinha com dinheiro, né? Eu tô procurando aqui uma borracha, sabe aquelas borrachinhas, né? Tô procurando uma borracha aqui para prender os papéis. Não tô achando. Mas o que eu tô precisando mesmo a pessoa fala, eu tô procurando aquela borrachinha de prender dinheiro, para prender aqui os papéis, mas o que eu tô precisando mesmo é do dinheiro. Aí todo mundo e ri, né? Tem muitas essas piadinhas, né? Tô precisando de dinheiro. Mas as pessoas, elas nem sabem o que elas estão falando de verdade, né? Elas nem sabem o que dinheiro é. A economia não necessariamente é dinheiro. Se você estivesse em uma ilha, né? Imagina uma ilha grande e nessa ilha tivessem as partes ali da ilha, né? Parte A, parte B, parte C, parte D, parte E. Tivesse as partes da ilha e nessas partes, cada parte ali tivesse algum recurso. Em uma parte da ilha você tem feijão, arroz nascendo, na outra parte da ilha você tem frutas, na outra parte da ilha você tem madeiras muito boas para construir, na outra parte da ilha você tem uma grande fonte de água potável, né, uma nascente de água limpa, e as pessoas fossem ali descobrindo de forma aleatória essas partes e se instalando ali nessas partes, né, começando a cuidar daquelas partes, porque elas têm algum recurso, mas não vão ter todos os recursos que precisam. E aí elas saem para tentar expandir, né, o território, tentar encontrar outros recursos. E elas encontram outros recursos em outra parte da ilha, mas elas veem lá que já tem pessoas ocupando aquela parte da ilha. Elas podem até tentar, mas aquelas pessoas não vão deixar. Então elas conversam com aquelas pessoas, negociam, né, e decidem trocar. Pô, cara, eu tenho lá na parte da ilha que eu moro, eu tenho arroz e feijão lá nascendo, mas a gente não tem fruta lá. Você quer trocar? Eu trago aqui para você 2 sacos aqui de arroz e feijão e você dá pra gente aqui essa quantidade de bananas e essa quantidade de cocos.
Aí o cara vai pensar, pera, a gente tem muita fruta aqui, mas ter arroz seria legal, né? Ter um arroz, um feijão aqui. Aí a pessoa vai topar em trocar, tá trocando. De repente essa pessoa que trocou arroz por frutas, né? Trocou, tá consumindo, mas ela percebe que tá faltando mais. Ela percebe que não tem tanta água potável ali. E aí ela vai lá no cara descobre, né, o cara que está na parte da ilha da água potável, e aí ela tenta negociar e fala assim, olha, eu te dou um pacote de arroz e um pacote de feijão, se você quiser, em troca de 10 galões de água. Aí o cara pode falar, né, mas a gente já conseguiu um cara aqui que está trocando arroz e feijão, a gente não precisa. Aí esse cara vai para casa, pensa, poxa, podia ter conseguido, né? Aí já fala, já sei. Talvez eu possa pegar essa fruta aqui que eu estou trocando com outro cara e troco com aquele outro cara em troca da água potável. Então ele começa a produzir mais arroz, mais feijão, troca com aquele cara que dá para ele as frutas para ter um excedente, pega essa parte desse excedente, vai lá, troca por água potável. De repente ele começa a produzir ainda mais, pega ainda mais frutas, troca por mais água ainda, descobre o cara que está na área com madeira boa para construir, troca com aquele cara por madeiras para construir casas. E assim vai funcionando. Então, basicamente, isso é economia, né? São trocas. O dinheiro em si, ele é só o papel. Hoje a economia funciona com base no dinheiro, né? É o sistema que a gente vive, com base no dinheiro. Mas o dinheiro mesmo é só o papel, só a moeda. O que funciona mesmo na prática são essas trocas, né? De recursos. O trabalho, tempo, os recursos naturais mesmo, né? Que vem da terra. Então, tudo que você está trocando, quando você pega uma nota, passa um Pix, você está dando alguma coisa. Aquele Pix, aquela nota só simboliza a quantidade de coisas que você está dando. Se você trabalha, por exemplo, em um supermercado, você está dando, digamos que, não sei, seu dia seja R$50. Você chega para um atendente de outra loja e compra R$50 de carne, você está dando o seu dia de trabalho para ter aquela carne. É quase como se você tivesse trabalhado para aquele cara para você conseguir a carne, né? Como se você tivesse pegado lá e falado, é o seguinte, eu quero uma garantia de que eu possa trocar esse meu dia de trabalho por outras coisas, porque se eu não puder trocar, se eu só trabalhar aqui e não puder trocar esse dia de trabalho por nada, é a mesma coisa de eu estar trabalhando de graça. E fala, seguinte, nós vamos anotar aqui, né? E anota, não precisa escrever num papel, tem que ser um papel válido no território nacional. Então essa pessoa, ela pega o dinheiro, que é um papel válido no território nacional. Já tem toda a historinha de como surgiu o dinheiro, né? Você tem a importância dos bancos, os bancos garantem esse sistema e tudo, mas ali nesse caso você pega ali esse papel. Vou falar 50 para ficar mais parecido, né? Não, já falei 50, né? 50. Você pega uma nota de R$50, seu dia inteiro, né? Você pegou essa nota de R$50, essa nota aí ela só simboliza o que você trabalhou. Essa nota é como se ela estivesse carregando informação. Fulano trabalhou um dia de trabalho. É mais ou menos isso. Você pegou, levou lá, entregou para esse cara, aí o cara pegou o seu dia de trabalho na mão, né? Guardou, te deu a carne, e ele vai pegar aquele seu dia de trabalho e vai trocar por outras coisas. Então é mais ou menos assim que funciona. É troca, né? Você tem os bancos ali gerenciando tudo, e hoje você está ali dependente dessa moeda. Mas se, por exemplo, se a gente resolvesse criar um sistema paralelo com bitcoins, com a economia do escambo direto, que é o que eu falei no início do vídeo, né? Você trocar direto, olha, eu troco o meu serviço de pedreiro, um dia de pedreiro, você me dá o seu serviço de marceneiro. Eu troco o meu serviço de pedreiro um dia, você me dá essa quantidade de comidas. Eu transporto isso aqui para você e busco aquele outro recurso para você, e em troca disso você me dá 20% disso aqui. A economia ela não é dinheiro, né? O dinheiro ele simplesmente é um intermediário. E os números servem como organizador. E é claro que a economia ela é muito mais complexa do que isso, mas não, mesmo que eu estendesse esse vídeo por muito tempo, não daria para colocar tudo dentro desse vídeo, né? Ficaria um vídeo extremamente grande. Então você tem essa economia e aí você tem as pessoas que não entendem isso, né?
não entendem juros, né? Que juros, como que começou? O sistema de empréstimo, né? O banco ele empresta, como ele está correndo o risco, né, de você não devolver, ele te cobra uns juros, você paga a mais. O serviço que ele está te prestando ali é o adiantar o dinheiro para você. Você paga em cima disso, e o banco ganha sim, enfim. Então as pessoas elas não sabem disso e vivem aí de forma aleatória, não sabem o que o dinheiro é, não sabem o que elas querem, né? Ah, eu estou precisando de dinheiro. Do que realmente você está precisando? Dinheiro é papel, quero saber do que você realmente está precisando. Eu estou precisando de dinheiro para pagar umas contas. Que contas são essas? Ah, eu fiz aqui um parcelamento para comprar uma geladeira, estou precisando de dinheiro para pagar aquilo. Tá, então você está precisando de um dinheiro para pagar o dinheiro que você adiantou para ter aquele bem. Então as pessoas elas não sabem muito bem o que elas estão falando. Ah, eu estou precisando de dinheiro porque eu quero ter um padrão de vida maior. Então você não está precisando de dinheiro, você está precisando ter um padrão de vida maior. Você não está precisando de dinheiro, você está precisando se livrar daquele tempo que você adiantou, que é o parcelamento. Ah, eu estou precisando de dinheiro para comprar um carro melhor. Para que você quer um carro melhor? A pessoa não admite até porque ela não sabe, né? Ela nem pensa exatamente o que faz ela querer comprar um carro. Ah, eu estou precisando de dinheiro para comprar um carro melhor, mas para que você quer um carro melhor? No fundo, a pessoa ela quer uma validação, ela quer ou ser vista também pertencente de uma classe social. Ah, eu não posso ser confundido com os trabalhadores de base. Para eu ser aceito nessa classe social, tá nos mesmos ambientes, ter o mesmo benefício social que essa classe social tem, eu preciso ser visto como igual. Então eu quero carro para isso. Ah, eu quero esse carro também, porque eu quero ter acesso à mulher. Ter acesso à mulher, acesso ao sexo, e basicamente é assim que funciona, né? O dinheiro em si, ele é o papel. É só o papel, é só o que você usa ali para trocar. O dinheiro em si, ele não tem valor. Então, quando a pessoa fala que ela está precisando de dinheiro, é uma coisa muito vaga. Para que você está precisando de dinheiro? Do que realmente você está precisando? Ah, eu não estou conseguindo aqui manter o meu padrão de vida. Talvez não necessariamente você esteja precisando de dinheiro. Talvez você possa cortar a quantidade de coisas que você está consumindo. Então, não necessariamente você estaria precisando produzir mais, enfim. E aí, você, hoje, né, de acordo com essa lei da demanda e oferta, de acordo com as leis econômicas, você ainda tem algumas brechas, né? Você ainda tem algumas coisas que você pode fazer para conseguir ganhar um pouco mais, para conseguir ter um pouco mais de autonomia. Pensando dessa forma um pouco mais econômica, você consegue encontrar um pouco mais fácil o que você precisa fazer. Se você não pensa dessa forma econômica, você fica muito perdido, né? E a maioria das pessoas está muito presa ali no que a manada pensa. Porque não é comum a pessoa ela pensar pelo seu pensamento próprio. É muito comum você já usar os pensamentos que estão aí. Você tem muita ilusão de que você está escolhendo. Mas se eu falo para você, olha, se eu chego para você e te tranco você aí dentro de um cômodo, e dentro daquele cômodo você tem algumas opções dentro daquele cômodo, e aí você escolhe, necessariamente você tem que escolher dentre aquelas opções, né, entre aquelas opções que estão dentro daquele cômodo. Será que você realmente está escolhendo? Enquanto existem vários outros cômodos pela casa? É uma ótima pergunta, não? Será que você realmente está escolhendo? Ou será que alguém escolheu para você as coisas que você vai escolher? Então, dentro daquele cômodo, você tem a opção ou fazer faculdade, ou fazer concurso público, ou mudar de país. E aí a pessoa ela sofre, ela entra em sofrimento por causa disso. Porque ela não consegue ir além.
Parece bobagem, parece brincadeira, parece exagero o que eu estou falando aqui agora, porque você já sabe, você player desperto, você que não é um matrixiano mais, você que é uma pessoa que tem interesse em aprender, que tem interesse em aprender mesmo coisas verdadeiras, não esses vídeos rasos. Você vai buscar documentários, você busca livros, você busca apostilas, você busca artigos, textos na internet, você conversa com pessoas que realmente têm conhecimento específico em alguma área. Para você é fácil, porque você já descobriu, enquanto a pessoa está ali se esforçando o máximo, cara, ela está quebrando a cabeça, operando no máximo dela para tentar escolher dentre as opções que lhe foram apresentadas, você já descobriu que você não precisa, que você pode simplesmente sair, abrir a porta, sair daquele cômodo e explorar outros cômodos. Só que essa pessoa não, porque a mente humana ela foi feita para automatizar as coisas. E você tem um processo muito preciso que acontece para que essas pessoas acreditem que só existe esse cômodo, que é o processo de lavagem cerebral que acontece lá na infância, né? Desde a infância. Cara, eu arrisco a dizer que esse processo quase que acontece antes da pessoa nascer. Se você levar em consideração os pais, né? Os pais, tanto a questão biológica como a questão social, que vai influenciar na pessoa que vai nascer. Então, lá na infância, você já nasce sendo influenciado pelos seus pais, que foram influenciados por outras coisas. Então, sendo influenciado pelos seus pais, então se você nasceu em determinada classe social, muito provavelmente você vai ter os valores e a visão daquela classe social. E aí você vai passar pela escola, que não é uma instituição para te ensinar a pensar, principalmente aqui no Brasil, não é uma instituição para te ensinar a ter autonomia, é uma instituição para te ensinar a ser um trabalhador obediente. Se você entra numa escola pública, essa escola pública está te ensinando a ser um trabalhador obediente de base. Se você entra numa escola privada, essa escola vai estar te ensinando a ser um trabalhador obediente, que não é um trabalhador de base, um trabalhador classe média, por exemplo. Se você entra em uma escola de elite, uma escola boa, de elite, cara, renomada, talvez essa escola te ensine a pensar. Mas a maioria não vai entrar nessas escolas. Então, começa pela escola, igreja, mídias e já o que tem ali da manada, reforçando aqueles pensamentos. E aí você vai passando, isso vai te sendo ensinado de forma rígida, isso vai se fortalecendo a cada dia que passa. Quanto mais tempo passa, mais normal essas coisas se tornam, mais gente fazendo aquilo você vê, e isso nem sequer é de forma consciente. De forma inconsciente, todo esse comportamento reforça a normalidade das coisas, o que faz com que você seja preso dentro desse cômodo. Talvez tenha ali o cômodo, aliás, talvez tenha um subcômodo das classes, né? Todos estão presos naquele cômodo, aí tem o subcômodo da classe de base, tem o subcômodo da classe média, o subcômodo da classe média alta, enfim, mas todos estão presos dentro daquele cômodo. E essas pessoas estão fazendo a maior força para conseguir escolher dentro desse cômodo. E só tem as mesmas opções. Você vai fazer uma faculdade, ou você vai fazer um concurso público, ou você vai fazer uma faculdade e um concurso público. Você vai se casar, vai ter filhos, dependendo da classe, né? Dependendo da classe média. Você vai estudar até os 30, vai ter filho aos 30, vai casar e vai ter filho aos 30. Dependendo da outra classe, tem menos informação ainda, então não tem nem esse tipo de instrução, é só você estuda, meu filho, estuda. Ô, meu filho, você quer ter uma vida boa? Estuda, para você ter uma vida melhor do que eu e seu pai tivemos. Gente, infelizmente, meu filho, a gente não deixou nada faltar para você, mas infelizmente, a gente é pobre, então se você quer ter uma vida melhor, estuda, meu filho. Estuda, vai atrás, corre atrás, tá? Faz o negócio certinho. Seja uma pessoa de bem, tá? Sem tentar passar a perna em ninguém. E a gente faz as coisas para Deus, tá? É para Deus que a gente faz. Então, depende da classe social, mas é sempre esse mesmo cômodo que a pessoa está fechada, escolhendo
sempre entre essas mesmas opções. Então tudo está pré-programado já. E a pessoa ela não vai aprender que ela pode se levantar e abrir a porta e explorar outros cômodos, porque foi feita uma lavagem cerebral que ela é muito forte, muito precisa, muito difícil de ser quebrada. Se não tiver alguém ou algo, uma situação que realmente faça a pessoa refletir em profundidade, para quebrar o piloto automático, essa pessoa nunca vai quebrar o piloto automático. É difícil e duro de engolir, de entender essa situação, mas a maioria das pessoas elas estão mortas. Elas não têm consciência mais depois de certa idade. É só repetição, é só um loop do próprio pensamento. Um looping de como ela reage, um looping de como ela pensa, um looping de como ela age. Então cada vez mais difícil fica quebrar esse looping. Se não tiver alguém que vai abrir aquela porta, vai entrar caladinho, né, porque senão os outros atrapalham, entrar caladinho e falar, ó, cara, ó, se liga só, dá uma olhada nisso aqui. Aí a pessoa, claro, já tem outra proteção, que é a própria lavagem cerebral. A pessoa fala, o quê? Você tá achando que eu vou sair daqui pra ir pra lá? Você tá doido, cara? Você tá doido? Aqui eu tenho luz, eu tenho ar-condicionado. Você tá doido? Você tá perdendo o juízo? Você tá achando que eu vou sair pra lá? Você tá doido, cara? Todo mundo faz isso aqui. Minha mãe, meu pai, você tá ficando doido. Ah, você não sabe de nada não, cara. Você tá doido. Então, a pessoa pode reagir assim, não é uma defesa. Aí você tá lá, cara, não, escuta, cara, escuta, calma. Vamos só ali naquele outro cômodo, dar uma olhadinha, se você não gostar, você volta. E a pessoa, você tá doido, cara. Aí vai olhar pra você e fala, nossa, que cara esquisito, olha, todo mundo aqui nesse cômodo direitinho, bem arrumado, olha aquele cara ali, harmonização facial, cara bonito, olha o carro que aquele cara dirige, eu quero ser igual a ele, cara. Não quero ser igual a esse cara aí, esquisito, não. Então tem toda ali uma proteção, né? E aí a pessoa ela fica presa dentro desse cômodo. E para você que está ansioso, querendo chegar onde o vídeo vai chegar, eu sinto muito, cara. Você foi um player eliminado. Você está ansioso e não vai chegar lá. Porque eu vou fazer tudo detalhado, tudo explicado, lento, no meu ritmo, não vou acelerar. Para depois eu falar aí as brechas, falar os trabalhos que tem, né? O jeito que você pensa. De repente, cara, mesmo assim você não vai fazer, né? Mesmo assim você não vai fazer, mas enfim. Então a pessoa ela tá ali, presa, a pessoa tenta mostrar pra ela, fala, não vou fazer isso não, você tá doido? O que eles vão pensar de mim? Imagina, nossa, eu formado, o advogado formado e trabalhar naquilo lá, não, paga mais, ter mais tempo livre e tal, mas não, você tá doido, cara? Nossa, imagina minha ex me vendo daquele jeito lá. Eu falei com ela que ia me arrepender me vendo daquele jeito ali. Não, você tá doido ficar aqui, cara. Você tá doido ficar aqui no arzinho condicionado. Podia receber mais, não. Você tá doido isso ali? Não vou fazer, não. Então a pessoa tá presa naquele cômodo, né? E os despertos estão por aí. Não necessariamente estão melhores, mas não estão presos nesse cômodo. Estão ali olhando, abre uma porta, fala, deixa eu ver o que tem nesse cômodo aqui. Dá uma olhada ali. Quer saber, não gostei não, vou no outro. Abre outro cômodo, dá uma olhada ali. Aí abre outro cômodo, fala, nossa, mas isso aqui você tem que subir uma escada gigantesca, hein? Caramba, eu vou gastar minha vida inteira fazendo isso aqui. No máximo eu subo ali 20% da escada, desço, né? E vou para outro lugar. Então os despertos estão explorando. Ou outros despertos não, estão ressentidos. Estão apenas com o ônus do despertar, né? Apenas presos em amarguras, em crises existenciais, em depressão, preocupados aí em ficar provando coisas para os outros, ressentidos aí com mulheres, muitos aí, né? Enfim. Mas aí a partir do momento que você começa a perceber essas brechas, né? Que você começa a pensar de uma forma um pouco mais fora da Matrix, principalmente se você olhar, se você se apoiar, né? Porque já tiveram pessoas que gastaram a vida inteira pensando o que você ainda vai pensar, né? Tiveram pessoas que gastaram a vida inteira analisando a economia, entendendo a economia. Tiveram pessoas que gastaram a vida inteira estudando sociologia e outras coisas. Se você se apoiar neles, olhar por cima dos ombros deles, já vai te adiantar um belo de um tempo também. Então você começa a olhar de forma
é mais sociológico, de forma mais econômica, e aí você começa a medir. Tudo bem, então, cenário atual, nós temos o que a maioria indica que a maioria faz, que é você estudar, entrar em uma faculdade, fazer algum curso superior, sair para supostamente, né, pelo menos em teoria, conseguir um trabalho melhor. Só que aí a gente volta de novo para esse olhar econômico. A gente pensa, lei da demanda e oferta, uma coisa totalmente lógica. Se a maioria está fazendo isso aqui, todo dia entra centenas de milhares de pessoas nesse curso, naquele outro curso, todo dia não, todo ano. Todo ano entra, todo ano sai, centenas de milhares de pessoas formadas, não para de aumentar a quantidade de gente formada, mas nem todo ano se cria aí centenas de milhares de empresas novas. A tributação em cima de empresários é alta. Muitos quebram. A maior parte dos empreendedores são empreendedores pequenos, que não conseguem pagar mais de um salário mínimo. Tem uma coisa errada aí. Vai dar alguma coisa errada. E todo ano entrando centenas de milhares de pessoas, fora aquelas outras centenas de milhares de pessoas já formadas, aqueles milhões de pessoas formadas. Você fala, peraí, a conta não vai fechar. Deixa eu fazer uma análise de mercado aqui. Vamos pegar um curso aqui bem falado. Advogado. Aí você descobre que o Brasil é um dos países que mais tem advogados por metro quadrado. Você fala, tem bastante advogado. Aí você pesquisa um pouco mais. Deixa eu ver matérias, notícias e outras coisas. Aí você vê que muitos advogados têm dificuldade de ingressar no mercado. Você fala, eu conferi numa fonte confiável, mas vamos ainda ir além. Vamos ouvir a voz do povo. E aí você mergulha na internet, que é a voz do povo. Vai em várias redes sociais, várias plataformas de vídeo, não vê o que o cara do vídeo está falando, que ele pode estar te manipulando, mas vê os comentários. Aí você vê ali centenas, dezenas, milhares de relatos de pessoas dizendo que se arrependeram, que não conseguiram ingressar no curso, ou que ingressaram e estão ganhando pouco, estão ganhando ali o salário que você conseguiria ganhar com o ensino médio, R$ 2.500, R$ 3.000. E aí você ainda não satisfeito, você começa ali a olhar os concursos públicos para advogado e ver quanto está pagando, ver a nota de corte, ver a competição, ver os requisitos, e olha também a folha de ponto, né? Uma coisa é o salário bruto, outra coisa são os descontos, né? Depois dos descontos, salário líquido. E aí você fala, peraí, o cenário não está tão favorável. A minha mãe, meu pai boomer, meu tio boomer, eles falam, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer direito, cara, você tem que fazer direito. Não, mas seu tio é advogado, olha lá seu tio, como é que tá? Arrumou a vida toda. Olha lá o carro que ele dirige, andando com um carro novo, tem 2 filhas criadas, tem loja, tem tudo. Olha seu tio, cara. Não, você vai fazer faculdade sim. Vamos ver então. E aí vai aquela discussão besta ali de uma pessoa, NPC, com a mente totalmente travada, totalmente presa dentro desse cômodo, que quer que você faça faculdade, mas a pessoa não sabe pensar, não sabe fazer uma análise de mercado, não sabe pensar de forma econômica, e você cai por pressão, porque a pressão é forte, nós somos seres sociais, e as opiniões importam, e aquilo te faz ficar mal, você se sente mal visto se não tiver um emprego de status, e você faz e sai, e se depara com aqueles concursos extremamente concorridos, extremamente difíceis de conseguir se ingressar, na iniciativa privada, os salários extremamente baixos, e você se frustra. Infelizmente é o que acontece, né? Ainda vai levar um tempo até o brasileiro acordar. Lá fora a galera já está começando a acordar. Aí fala, não, você tem que fazer então medicina. Tem que fazer medicina, tem que virar doutor, médico. E aí você já faz uma análise de mercado e vê que os médicos também já estão começando a se matar, né? Se matar em plantões, tendo que fazer aquelas consultas a jato, né? Para conseguir colocar o máximo de pessoas que vão consultar com você por hora para você ganhar um dinheiro ainda, né? Manter um salário de médico.
e você vê que a coisa está começando a desandar. Para médico ainda tá bom, mas daqui a 5, 10, 20 anos provavelmente não vai ser, né? E aí você começa a fazer análise de várias profissões que precisa de curso superior e começa a perceber que não tá fácil, que o tempo passou, né? Tá saturado, tem muito profissional no mercado, salários baixos, de difícil ingresso. Aí vem aquele NPC que sofreu lavagem cerebral de coach e fala, você tem que se destacar, tem que ser o melhor, cara. Eu vou ser o melhor advogado. Vou estudar dia e noite, vou acordar 4 horas da manhã, vou dormir meia-noite e não vou desistir enquanto eu não passar nisso aqui. Aí vem esse NPC com mentalidade cult, comenta nos vídeos, né? Ah, essa geração tá perdida, que não sei o quê, que não quer fazer faculdade. Mas ele não enxerga, porque o sistema não quer que você enxergue de forma estrutural. Quer que você individualize o problema. Se ele não conseguiu, é porque ele não conseguiu. Ele não foi capaz. Mas não enxerga ali que as peças já estão estabelecidas no jogo. Se você olha por porcentagem, olha por classe social, olha por números maiores, você vê isso. Se você olha apenas para o seu próprio umbigo, você não vê. É a mesma coisa daquela galerinha que acha que vai ficar rica. Rico para mim é quem não precisa trabalhar, não precisa ter o sustento do próprio suor do rosto e ganha muito dinheiro a ponto de ter que fazer força para gastar. No mínimo, eu diria, se fosse colocar em números, é difícil colocar em números, mas se fosse colocar em números, no mínimo hoje seriam uns 50 mil líquidos aí por mês, uma média. Mas seria mais, né? O rico de verdade. Agora, se for falar o rico subjetivo comparado com a maioria, então sim, se você ganhar 20 mil, você pode ser considerado rico, porque a maioria aí está ganhando menos de 2 salários mínimos, né? Está ganhando 1.500. Então sim. Mas rico de verdade, que vai ter poder, que vai ter vários funcionários trabalhando para ele, vai morar em mansões, vai andar de carro blindado, vai ter poder. É isso. E a pessoa acha que vai conseguir. Mas a mobilidade social aqui no Brasil, ela é baixíssima. Baixíssima. Muito difícil você conseguir ascender, porque o jogo foi feito para não ascender, não te deixar ascender. Primeiro é a lei da demanda e oferta, já. Nossa, não sai. O país antes era industrializado e agora não é mais. Não foi por acaso, né? Parece que não foi por acaso. Porque a massa não pode ganhar um pouquinho mais, senão se liberta. Tem que ser todo mundo ali no salário mínimo. Então não tem espaço. O cara vai empreender, vai abrir seu próprio negócio, já vem aquela taxa tributária altíssima. Vai levar boa parte do seu lucro. Então você tem que fazer um malabarismo, competir com outras empresas, outros empreendedores, para conseguir ter lucro. E ainda aquele lucro que você tem vai te pegar a parte. E aí você fica com raiva do político, mas o Estado é só o administrador, meu querido. Massa. Aí você tem aqui o Estado, né? Muitos ali trabalham, que estão ali administrando, são a classe média, são da classe média, mas eles não são culpados, eles nem sabem disso. Tem o Estado aqui. O Estado não é uma pessoa, você tem um Estado que é uma estrutura, que dá legitimidade para que as coisas funcionem do jeito que funcionam, e você tem aqui em cima uma elite. Não é só o rico, não, estou falando elite agora, pessoas bilionárias aqui em cima, que usufruem disso aqui, né? Tudo saindo daqui, o Estado administrando para que tudo funcione do mesmo jeito, né? Continue sempre o poder na mão de poucos, a massa ali trabalhando, sai, sobe, se concentra aqui em cima. Então não é fácil ter a mobilidade social. Você tem o dinheiro rendendo, mas aí você tem que reinvestir uma parte daquele dinheiro, né? Tirar uma porcentagem bem menor, que é uma porcentagem segura, porque uma parte daquele dinheiro vai ser reinvestida, porque a inflação aqui no país é alta. Será que é coincidência? Tudo sobe, né? Tudo sobe. Se você não reinveste, seu poder de compra se perde. Então tem que reinvestir, né? Mas existem brechas, eu vou falar delas aqui nesse vídeo, se o celular não descarregar. E aí você vai, né? Você olha a faculdade, concurso público, fazer faculdade para concurso público, então perde mais tempo, vai para concurso público. Aí tem que fazer mestrado e doutorado, mais tempo, 35 anos, 40 anos, 45 anos, ainda estudando sem atingir, sem conseguir segurar a cenoura que você estava correndo atrás.
A verdade é que o mundo antigo acabou, irmão. Acabou, acabou, já era, cara, já era. Você está correndo atrás de fantasmas. Alguns vão conseguir, vão, mas a maioria não vai. Nem uma porcentagem legal não vai conseguir. Aí você vai então, né? Tá trancado dentro do cômodo. Primeiro, que você nem sabe o porquê você está correndo atrás de faculdade, concurso público. Você está correndo atrás dessas coisas porque você sonha, você se imagina, eu sei que você se imagina, não minta pra mim, cara, eu te conheço melhor do que você mesmo. Você se imagina com óculos de sol quadrado, andando ali com uma roupa básica, talvez moderna, talvez de marca, mas que te deixe bonito, em um Renegade, em um Jeep Renegade. Aí você imagina você andando ali, às vezes, com a janela aberta, passando ali no seu bairro, as pessoas te vendo. Ah, fulano, cresceu na vida mesmo, tá andando de carro novo. Aí, ou então você se imagina num Jeep Compass, andando no Jeep Compass, imagina você chegando ali na casa da sua mãe, naquela reunião de família, com o Jeep Compass, todo mundo ali te vendo ali com respeito, né? Aí você se imagina morando em um bairro bom. Você se imagina, claro, né? Você se imagina ali postando aquelas fotos em Paris, postando aquela foto. Imagina aquela sua foto, cara, na neve. Você sorrindo assim, né? Aquela sua foto na neve. Nossa, olha como esse cara tem dinheiro. Olha como esse cara cresceu na vida. Aí você imagina você ali postando essa foto na neve. Você se imagina ali naquela trilha, naquele dia ensolarado, bonito, tirando aquela foto, sorrindo, seu amiguinho do lado, sua mulher do lado, andando no camelo, né? É isso que você se imagina. É atrás disso que você está correndo. Você nem sabe por que você quer essas coisas. Você imagina, você que é mulher, muitas vezes imagina aquela família linda de propaganda de margarina, manteiga, você, uma aparência bonita, aquele seu marido, aquele homem que se veste bem, sabe? Aquele homem que faz academia, tem um corpo estético, não aquele corpo feio, bombado, mas aquele corpo estético, cara, aquele corpo estético, bonito. Aquele corpo estético, bonito, cara. Bonito, aquele cara fino, bonito, sabe? Ombros largos, a clavícula larga, sem muita barriga, sabe? Aquele cara alto, aquele cabelo bonito, sabe? Arrumado, aquela barba feitinha. Aquele pai, sabe? Aquele pai, um pai bonito, aquele homem atencioso, né? Aí vocês, naquele final de semana ensolarado, lindo, saindo no seu Renegade, no seu SUV de luxo, imagina vocês dirigindo aquele Discovery, aquele carro grande, aquele SUV grande, luxuoso, que mostra que vocês têm dinheiro, né? Aí você se imagina assim, na sua casa, naquele apartamento maior, não é esse apartamento pequeno de hoje não, porque você tem que manter aquele padrão de vida, classe média que seus pais tinham, cara. Então aquele apartamento grande, num bairro bom, entendeu? Você se imagina assim, né? Postando aquela viagem deliciosa ao Canadá, aos Estados Unidos, na Europa, cara, Paris, Alemanha. E as pessoas te invejando e comentando, você sabe que elas estão com inveja, você esperando aqueles likes, né? Você ansioso se fosse uma foto, deixa eu olhar aqui, já comentaram. E aí seu coração acelerando, você conseguiu, né? É isso que você imagina, é atrás disso que você está correndo atrás. E tudo isso aí que eu estou falando está dentro desse mesmo cômodo. Então é assim que você imagina, né? Ou o homem aí mais novo, imagina ali solteiro, ganhando ali seus 10k por mês, 10, 15k por mês, aquela moto maneira, 600 cilindradas, aquele carro, uma BMW zona nova, nem foi usada, nova na garagem, cara. Aquele boyzão mesmo, né, que chega na balada ali, todo final de semana uma mulher ali no apartamento dele. É isso que você imagina. Tudo tá no mesmo cômodo. Mas não é tão fácil mais, né? Não é tão fácil mais, cara. Agora as oportunidades mudaram de lugar. Antes era só fazer uma faculdade, por quê? Poucas pessoas tinham acesso, lei da demanda e oferta, poucas pessoas tinham acesso
Então, se tem poucos diplomas no mercado, as empresas vão disputar por esse profissional, porque elas precisam desse profissional, o valor desse profissional percebido vai ser maior. Então você já forma, passa aquele perrengue para formar, faz todo aquele passo a passo, forma, já sai praticamente com emprego garantido, ganhando bem, status social percebido, você faz parte de uma minoria, poucos ali, né? Respeito percebido. A classe baixa, trabalhador de base, filho de faxineira, filho de mecânico, filho dessa galera aí, não vai conseguir chegar. Porque o acesso é restrito, começa pela como saber fazer, não tinha internet, não é fácil. Antes tinha internet, mas a internet era mato, então também era fácil. Mas o tempo passou, a coisa foi ficando um pouco mais acessível, filhos de trabalhadores de base começaram a ter acesso, alguns aí com sangue nos olhos começaram a tirar os empreguinhos das pessoas que já nasceram numa classe um pouco maior. Eu conheci gente aí, né, que passou há pouco tempo aí para ganhar 20 mil. É o cara aí que dedicou sangue no olho, não é regra, é exceção, né? Veio de baixo, dedicou, passou aí num grande concurso para ganhar um salário bom, né? Mas beleza. Então, não é como antes, acabou, secou, a fonte secou. Mas o dinheiro é a economia se organiza. Claro que você tem um estado ali administrando tudo, mas a economia ainda está girando, as coisas estão se organizando ali. E o dinheiro agora ele migrou para outros lados. Para onde ele foi agora? Ele foi para onde tem escassez. Ele foi agora, está indo para onde tem escassez. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a galera já está se tocando. Não vou fazer faculdade, eu vou fazer isso aqui, cara. Tá maluco isso aqui que tá dando dinheiro. E tem várias coisas, né? Então, está em escassez. Eu lembro quando eu mudei de um apartamento meu, cara, que eu tive ali que reformar uma gaveta, que descolou um pedacinho assim do filete da gaveta. Tive que mandar pro marceneiro reformar, né? A imobiliária teve que mandar. E aí a imobiliária tava com dificuldade de marcar o horário, porque o cara não tinha horário, tava com a agenda cheia. Marcaram, uma coisa besta. Provavelmente o cara só passou uma colinha ali, fechou, acabou. Me arrancou R$200 só para fazer isso aí, cara. R$200, uma coisa que ele gastou o quê? 10 minutos, 15, 20 minutos? Me arrancou R$200. Me arrancou R$200 para fazer uma coisa besta. O dinheiro, ele tá sempre circulando. O dinheiro, eu já falei, não existe, é a economia. As demandas, as necessidades. Experimenta. Deixa acontecer isso. Pessoas não estão tendo mais interesse em ser caminhoneiro. Deixa passar algum tempo, 10 anos, 20 anos. Deixa começar a faltar profissional no mercado, começar a ficar difícil e ainda não ter automação para dirigir nos caminhões aí sozinhos. Deixa isso acontecer para ver quanto que um caminhoneiro ele vai ganhar. Que a sociedade precisa do caminhoneiro. Se não tem caminhoneiro, não tem comida no supermercado. Não tem coisa chegando para você ir. Enfim, a sociedade quebra. Tanto é só os caminhoneiros ameaçarem greve que o governo já fica com medo. Tá na escassez, cara. Tá na escassez. Outro dia, eu tava olhando ali quanto que ganha um operador de máquina pesada. Operador de máquina pesada ganhando mal. Vai ganhar 3.500, ganhando mal. Mas facilmente chegando ali aos 5, 6 e passando disso, né? 7, 8 mil reais. Eu abri ali como que você faz para pesquisar essas coisas? Você pode ir tanto aí na internet, ver os comentários, em fóruns, pedir até o Gemini para te dar uma relação, mas você pode ir em um lugar assim até um pouco mais certeiro. Você vai, por exemplo, no PCI Concurso, pesquisa os concursos que tem, né, e vê lá, abre o edital, vê quanto está pagando. Vai num lugar ainda mais certeiro, que isso aí é certo, não tem como ser manipulado. Você vai no portal transparência das prefeituras, dos estados. Você digita lá, portal transparência de cidade tal, portal transparência do estado
tal, portal transparência de tal órgão público. Procura a profissão, alguns são terceirizados, não aparece, mas muitos são ali concursados. Você clica isso em qualquer profissão pública, clica lá e você vai ver ali a folha de pagamento, porque é público, né? O dinheiro que o Estado usa tem que ser público. É constitucional isso, né? Tem que ser público. A gente tem que ter acesso às informações do governo. Então, o dinheiro que ele gasta com os funcionários tem que ser público. Então, tá lá, a folha de pagamento, você pode olhar, mas aqui ele pode ter vendido uma férias dele, pode ter recebido mais por causa disso. Você olha do mês anterior, você olha do outro mês anterior, você olha de outra prefeitura, você olha de outro profissional, você vai ver. Aí tá lá. Fulano recebe salário básico, tal. Aí, vale alimentação, tal. Às vezes aparece, né? Eu não sei se todos aparecem. Vale alimentação, às vezes vale transporte. Mas às vezes tem insalubridade, às vezes tem quinquênio ou triênio, e o salário só aumenta. Né? Quem aí está interessado em ser um operador de máquinas pesadas? Onde é que você vê vídeos, vários vídeos, igual você vê vídeos para faculdade, para concurso público aparecendo, concurso público de alto escalão, aparecendo para isso? Não tem tanta gente divulgando. E aí vai ficando escondido. Qual pessoa que sonha, nossa, eu vou ter um status, vão me ver sujo. Sujo não, né? Não sujo, mas vamos ver ele com aquele EPI de trabalhador mesmo, de obra, dirigindo uma máquina, e eu postando minha foto dirigindo, nossa, eu vou ter um status. Quem pensa isso? Não pensa. Então você tem uma brecha. E é claro, as coisas que eu estou falando aqui, cara, é um canal de esperto. Não é para você pensar em ganhar mais e ficar ali o resto da vida. Se pensar também não tem nada a ver com a sua vida, né? Mas a lógica aqui é sempre ganhar mais para gastar menos, continuar gastando menos, ou gastar ainda menos, e pegar todo o excedente e enfiar em outra coisa que vai te dar alguma autonomia, né? Autonomia. Investir o dinheiro, pegar o dinheiro e ir para o mercado financeiro, diversificar as suas fontes de renda, né? Para te dar a mais autonomia possível. Aí você vê, você vê vários trabalhos, né? Você vê pintor. Pintor também não tem muita demanda, dependendo da cidade. Aí o pintor tá ali ganhando uma grana. Você vê um cara que é um instalador de ar-condicionado, de refrigeração, é um profissional de refrigeração, autônomo. De repente aí ele trabalha para ele mesmo, ganha 4, 5, 6 mil reais. Aí você vê, vai ver quanto que ganha um motorista carreteiro. Ah, mas é uma profissão extremamente estressante, não vale a pena. Eu estou dando exemplos. E como eu disse em outro vídeo, não quer dizer que você tem que fazer pelo resto da sua vida. É usar como degrau. Ah, peraí, por que eu vou me lascar 4 ou 5 anos em uma faculdade, sendo que eu posso encurtar o caminho? Sendo que eu posso encurtar o caminho fazendo concurso para nível médio. Não preciso de muito mesmo, vai me pagar aí 3.500, 4 mil reais, alguns até mais do que isso. De repente vai ter até um plano de carreira. Passei 3 anos, vou receber 20% a mais do salário. Passou 5 anos, vou receber 20% a mais do salário. E assim cada 5 anos, quinquênio, né? Opa, esse daqui tem insalubridade. Por que eu vou fazer isso? Eu posso fazer um concurso de nível técnico aqui e prestar um concurso público e ganhar mais e entrar de forma muito mais fácil. Ali, que é isso, cara? Concurso aqui nível fundamental. Eu vou competir com quem? Essa galera aqui normalmente não tem, provavelmente não é uma galera que estuda. Invisto aqui em uma carteira, tirou a carteira A, a carteira, não, aliás, tirou uma carteira B, depois eu tiro uma carteira D, que eu posso dirigir caminhão e ônibus, presto o concurso ali para motorista, caramba, aqui, vou ganhar o que muita gente aí com curso superior não está ganhando. Você tá entendendo a lógica do que eu tô falando aqui? Opa, peraí, cara. Então quer dizer que você pode trabalhar por aplicativo, você pega um celular, se cadastra, arruma uma bicicleta, arruma uma bag, uma mochila qualquer, coloca um plano de internet, equipamentos adicionais que são opcionais, né? Roupa para trabalhar no sol, para se proteger, né? Uma bicicleta extra para caso a bicicleta estragar, umas ferramentas para você mexer, um step, alguma coisa assim. Me cadastro. Peraí, essa cidade que eu moro é uma cidade plana.
Caraca, aqui tem muito dinheiro nessa cidade, ó, a classe média é desse tamanho, toca bem aqui, ó, vou trabalhar aqui, vou ganhar aqui 3 mil, 3.500, 4 mil reais. Ah não, mas é um trabalho pesado, trabalho no sol, não sei o quê. Mas eu não preciso fazer isso para sempre. Eu pego esse dinheiro, guardo esse dinheiro aqui, vou guardando, vou investindo, depois arrumo outra fonte de renda. Peraí. E por que eu não posso aqui, sou servidor público, por que eu não posso aqui trabalhar como entregador de bike, fazendo um extra, que dá uma graninha boa, aumentar o que eu ganho? Rapaz, eu pego mais uma grana aqui, cara, investida, né? Daqui a pouco eu tô rapidinho, tô com 100 mil, 200 mil, 300 mil, vou investindo aqui, né? E aí eu tenho a grana que tá investida caindo, tenho ali uma grana ali da bike, né? De repente eu ainda vou até pro mercado financeiro, né, cara? Vou ali operações, day trade não, cara. Swing trade, tá? Swing trade, position trade, day trade você vai perder dinheiro. Vou ali pro swing trade, aprendo, né, gasto, começo com um pouquinho de dinheiro só para aprender, vou aprendendo ali na prática, vou pegando os conhecimentos, vou ganhando ali no mercado tradicional, vamos dizer, no mercado conservador, ia ganhar ali 1% ao mês no máximo. Aqui eu assumo um pouco mais de risco, não colocando todo o meu capital, e tem uma média aqui talvez de 3 a 5% ao mês. Ah, caramba, cara, posso fazer isso, né? Sei lá, tô com quanto aí? Tô com 200 mil. Eu deixo 150 aqui na renda fixa, 50 mil eu deixo ali no swing trade, vou ganhando uma grana, né? Cara, eu posso até trabalhar sendo autônomo assim, que eu não preciso trabalhar muito, né? Tenho baixíssimo custo de vida. Trabalho autônomo, se der 500 reais ali tá bom, só para pagar a alimentação, se você não pagar aluguel, né, por exemplo. Uma alimentação ali, paga alimentação e internet, o dinheiro que entra do swing trade, entra e entra ali da renda fixa, eu deixo eles acumulando. Hum, interessante isso aí, cara. Gostei, interessante, hein? Muito interessante. E aí, eu não preciso trabalhar todo dia, não preciso trabalhar preso. Isso parece interessante, né? Se eu, por exemplo, vou para um canto de roça, compro uma casinha baratinha, 50 mil, 60 mil reais, planto umas coisas ali, diminuo ainda mais o meu gasto com comida, faço uns trabalhos autônomos aí, tenho uma graninha rendendo, faço ali mais um swing trade, gasto o mínimo possível, mão de vaca no talo, frugalidade no talo, gasto mais só de vez em quando mesmo. Cara, não vou estar aposentado ainda, mas já estou livre. E ainda conseguindo guardar o dinheiro, me aposento depois de um tempo, né? Interessante isso aí, hein, cara? Mas e se eu também quiser comprar um motorhome para eliminar o aluguel? Eu compro um motorhome, uma van baratinha ali, um Sprinter 2002, mais ou menos, né? Pago ali uns 50 mil, né? Gasto mais uns 10, 15 mil só para deixar ali aceitável. Não precisa ser aquele motorhome de luxo. Coloco uma placa de energia solar para não pagar energia, ter energia. Arrumo um esquema de morar nela sem ter dor de cabeça. Gasto mais com comida, né? Não é o estilo de viajar, é o estilo de morar para cortar o aluguel. Vai dar alguma manutenção, às vezes, mas vai ser mais barato que o aluguel. Então, eu pego essa grana do aluguel e invisto ela também. Vou vivendo ali sossegado, né? Não tem filho mesmo, não vou ter filho. Cuido muito bem da minha saúde para não ter problema, né? Não como industrializado, evito industrializados, produtos transgênicos, para evitar ter problema de saúde. Cuido o máximo possível da minha saúde, para não ter que gastar mais dinheiro. Caramba, hein? Mas eu vou abrir mão de uma estabilidade também, não vou? Acho que eu vou abrir mão de uma estabilidade, né, cara? De seguro, trabalhando todo dia, dinheirinho caindo certinho no final da conta. Não, nunca vai dar problema. Não, mas se você pensar bem, eu acho que estabilidade, assim, a estabilidade mesmo que é vendida não existe, porque
cara, a vida não é estável. O universo tende ao caos. Você tem alguma estabilidade, né? Se você for servidor público, você vai ter alguma estabilidade. Não quer dizer que vai ser 100% estabilidade. Se as coisas na economia ficarem ruins, recessão e outras coisas, também vai cair para você. Congelamento de salários, cortes de benefícios. Então você pode até achar que tem uma estabilidade, mas com o passar do tempo, seu poder de compra vai caindo. Se você ficar aí 5, 6, 7 anos com o salário congelado, reajuste muito abaixo do esperado, você vai receber menos, a menos que você estiver recebendo menos. Se hoje seu custo de vida é 3 mil e você compra 2x, daqui a 5 anos você estiver recebendo 3 mil, 3.100, você vai estar comprando um X. É como se você estiver recebendo menos. Ah, entendi. Faz sentido isso aí, não faz? Eu acho que faz, cara. Acho que faz sentido. Então você está dizendo que eu não deveria dar ouvidos a que a massa fala, deveria passar a analisar as coisas, entendendo de economia, já prevendo possíveis movimentos aqui no tabuleiro de xadrez, que poderia me lascar lá na frente, né? Se acontecer isso, se as pessoas pararem de ter filhos, se as pessoas começarem a agir dessa forma, o governo vai aumentar o imposto aqui, isso vai gerar inflação. Se acontecer isso, vai abrir uma demanda nessa área aqui. Não, se você pensar bem, para pensar, cara. Para pensar, todo mundo aí que ficou rico aí com o YouTube, ou com marketing digital, ou com outras coisas, chegaram primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, na realidade, não é tentar replicar exatamente, né? Você ficar esperto, porque quando surgir uma brecha ali, sabe? O que é isso? O que é esse negócio que a sociedade está começando agora a operar em forma de robô? Eu vou correr aqui para tentar aprender a consertar robô, porque vai gerar essa demanda, vai ter poucos profissionais na área gerando essa demanda, vou poder cobrar caro, e quando começar a ter uma concorrência maior, já tirei uma grana legal. Mas as pessoas não pensam desse jeito, né? As pessoas não pensam desse jeito. Aí você vai falar com ela, aí vem sempre... Tem uma travadinha aqui, eu achei que tinha parado de gravar, acho que tá gravando ainda. Você vai falar com elas, e aí vem sempre as desculpas primeiro, né? Sol, não gosto de sol, prefiro trabalhar aqui no arzinho condicionado. E elas esquecem que elas trabalham pelo dinheiro. Trabalham, gastam tempo e outra coisa. Então não querem se expor ao desconforto, porque elas querem aquele trabalho confortável, dinheiro caindo na conta todo mês, arzinho condicionado, cafezinho, trabalhando pouco. Mas ali, salário 1.500, 2.500. Não que seja ruim, claro. Se você é inteligente, corta seu gasto ali abruptamente, né? Dá um corte grande nos seus gastos. Você morar na casa da sua mãe, por exemplo, ajuda ali com as contas, né? De repente ali você paga a sua comida, ajuda a pagar uma conta de internet, alguma coisa. Seu gasto fica ali R$300, R$500 por mês. Você precisa de muito pouco para viver. Então depende, né? Não é quanto você ganha, é quanto você gasta, quanto sobra, enfim. Mas então as pessoas não pensam assim e não conseguem enxergar essas brechas, né? Não conseguem enxergar que o pedreiro já está recebendo muito, né? Por falta de mão de obra, está cobrando caro, está escolhendo serviço. Aí o pedreiro está tirando aí 7, 8 mil, dependendo do pedreiro, né? Dependendo da cidade, dependendo do pedreiro. Mas é um trabalho ruim, trabalho chato no sol, por um tempo. Até você levantar uma grana, investir, começar a vender uns negócios na Shopee, começar a fazer uns trabalhos autônomos, diferentes. Passar em um concurso ali que trabalha pouco. O marceneiro está ganhando muito. Mas como é que vai ser? Como é que eles vão olhar para mim? Não preciso do meu trabalho no ar. Vou fazer entrega. Mas pedalar... Uma coisa que as pessoas não pensam, né? O corpo humano é uma máquina incrível. Se adapta a quase tudo. Aí quem olha de fora é como se você olhasse, por exemplo, para a chuva. Você olha de fora, está dentro de um carro, olha para a pessoa molhando, aí você já pensa, nossa, que desconforto, já sente aquela coisa, eu vou sair lá fora, vai ser o fim do mundo. E você acha que a pessoa está sentindo o mesmo. Mas a pessoa tomou ali 5 minutos de chuva, foi muito desconfortável. Depois ali de 5 minutos, se acostumou, nem lembra mais se está chovendo, já está molhada mesmo. E a lógica é parecida, né? A pessoa olha de fora, acha que vai ser horrível, está olhando com a mente dela e achando que a pessoa está vivendo com a mente dela, mas a pessoa já se acostumou.
Como é que você acha aí que um servente de pedreiro consegue aquele trabalho exaustivo no sol, consegue fazer todos os dias? Se o corpo não se adaptar, seria impossível fazer esse tipo de trabalho, né? Então se adapta. É claro que algumas coisas têm também danos irreversíveis, né? Vai te dar problema na coluna, talvez te dar um câncer, alguma coisa desse tipo. Quando se trata de danos irreversíveis, eu sou um pouco mais chato, né? Mas às vezes ali por um curto período de tempo, não vai dar esses danos irreversíveis, né? Agora, quando se trata de danos reversíveis, cara, moleza, se não conseguir arcar, você sai dali. Mas as pessoas elas estão em extremo sofrimento porque elas não enxergam isso. Todo mundo reclamando que a sociedade está ruim, que o dinheiro acabou, que não tem mais oportunidades. Sim, a sociedade mudou, não é como antes. Não é como na época dos boomers, mas o dinheiro ele mudou de local agora, né? As oportunidades mudaram de área. E as pessoas elas não conseguem pensar nisso, né? Não conseguem largar o osso. Tem gente aí que fez faculdade, viu que não deu certo. Fez mestrado, viu que não deu certo. Vou fazer uma coisa diferente? Não. Vou fazer doutorado. Aí faz doutorado. E aí é só lá para os seus 45, 50 anos que vai aparecer a frustração, ela vai entender que não dá mais. E aqui no Brasil vai demorar ainda a massa acordar, né? Quando a massa acordar for para o outro lado, estiver indo para o lado que você está, você começa a pensar em mudar já, né? Vai demorar a acordar por quê? Porque aqui a galera é muito apegada no status do diploma. Você é visto como superior, como alguém melhor, como superior, como faz parte de uma classe maior. Somos apegados ao diploma. Mas lá nos Estados Unidos já está começando um movimento, a galera está começando a ir para os trabalhos de colarinho azul, se não me engano, que eles falam, né? É o trade school. Encanadores, pedreiros e outras coisas. Não necessariamente precisa ser só nessas áreas, né? Mas o ponto é, uma coisa que seja escasso, uma coisa que a maioria não queira fazer, uma coisa que tenha poucos profissionais, uma coisa que você consegue fazer, né? Sempre ali prevendo o próximo passo, para não ficar para trás, para não virar massa, né? E não é sobre dinheiro, não é sobre ganhar muito, né? Aqui é sobre autonomia, é sobre ter tempo livre, é sobre ter uma rotina mais confortável. Porque se você quer ganhar mais, eu conheço gente que ganha pouco, está satisfeito com isso. Já ouvi falar de gente ali perto de mim, né? Próximo a essa pessoa que ganha mais e não está satisfeito, mas também tem um custo de vida muito mais alto. Você pode colocar duas pessoas. Uma ganha 8 mil, a outra ganha 8 mil. Mas uma gasta 7.500 ou gasta 8.500, né? Se endividada, e a outra gasta 3, a outra gasta 2. Uma vai estar satisfeita, a outra não. É muito questão de mentalidade também. Ganhar mais para quê? O negócio aqui não é ganhar mais. Não é trabalhar o resto da vida, ganhar mais, ficar satisfeito com o seu trabalho, nada. O negócio aqui é ganhar mais para se libertar. Nem todo mundo pode se libertar, é verdade. Se todo mundo se libertar, ninguém se liberta, as coisas mudam, né? Mas a verdade é que a massa não vai querer, a massa não vai chegar, a massa não teve nem capacidade para assistir até aqui esse vídeo, quanto mais, menos ainda vai ter para fazer tudo que vai ter que fazer. Porque eu não estou falando que é fácil também, exige muito esforço, às vezes abdicar de várias coisas. E tem também a questão do perfil. O melhor perfil é uma pessoa aí jovem, com 20 anos ou menos, quanto mais jovem melhor. Mora na casa dos pais, os pais não são pessoas que precisam que o filho trabalhe, né? Mesmo que sejam pobres, conseguem arcar com as contas da casa, tranquilo. O filho não tem, a pessoa, né? Tem saúde, não tem nenhuma limitação física ou não tem limitação mental e tem alguma capacidade cognitiva para fazer as coisas, né? Esse é o melhor cenário. Tem muito tempo para fazer, tem energia, tem o apoio dos pais, tem como gastar pouco, né? Esse é o melhor cenário possível. Pior cenário possível que eu consigo imaginar aqui, um dos piores cenários possível. Um cara de 40 anos, tem filho para cuidar, já mora fora da casa dos pais, ganha um salário mínimo só, tem alguma limitação física, alguma limitação psicológica. Esse é o pior cenário possível, né?